Olá, Elivaldo, bom dia. Bom dia, Nádia. Ótima terça para você. Vamos a Brasília. Olha, o presidente da Comissão Especial do Impeachment no Senado, o senador Raimundo Lira, que é do PMDB da Paraíba, recuou ontem da decisão de reduzir em 20 dias, 10 para a defesa, 10 para a acusação, o prazo de tramitação do processo da presidente afastada Dilma Rousseff em relação ao cronograma que havia sido proposto pelo senador Antônio Anastasia. Com isso, o prazo para as alegações finais, tanto para a acusação quanto para a defesa, agora será de 15 dias para cada um. Na semana passada, ele havia reduzido esse prazo para 5 dias. A senadora Simone Tebet fez a proposição baseada no Código Penal, no novo Código de Processo Penal, mas essa alteração ontem não foi mantida pelo presidente da comissão. Com a alteração, Elivaldo, o cronograma da Comissão do Senado deve ficar da seguinte forma: a votação que seria prevista para o final de julho agora deve acontecer no começo de agosto. Vamos ver aí como está o calendário ou cronograma do impeachment. Bom, de 6 a 17 de junho tem a oitiva de testemunhas, esclarecimentos de peritos e a juntada de documentos. O prazo seguinte é no dia 20 de junho, quando acontece o interrogatório da presidente afastada ou de alguém que a represente na sua defesa. De 21 de junho a 5 de julho, aí sim, as alegações por escrito dos autores da denúncia, que são os juristas Miguel Reale Júnior, Janaína Pascoal e Hélio Bicudo. Na sequência, nós temos a partir do dia 6 de julho e até o dia 21, as alegações escritas da defesa da presidente afastada Dilma Rousseff. E logo na sequência, no dia 25 de julho, a leitura do relatório sobre a procedência ou não da denúncia da Comissão de Impeachment do Senado. No dia 26 de julho, a discussão do relatório na comissão. No dia 27, a votação do relatório na comissão, também do Senado. Dia 28, a leitura do parecer no plenário do Senado já. E dias 1º e 2 de agosto, a discussão e a votação do parecer em plenário, seguindo aquele cronograma apresentado pelo senador Antônio Anastasia, previsto também essa votação para acontecer, inclusive, antes do início das Olimpíadas marcadas para o dia 5 de agosto. Isso foi resultado de uma ampla e exaustiva discussão, muito tensa também, da semana passada e que terminou ontem nessa reunião dirigida pelo presidente da Comissão Especial do Impeachment. Agora, Nádia, o impeachment a gente sabe que é um processo jurídico, legal, institucional, enfim, mas também é um processo político e os aliados da presidente afastada não aceitavam essa perspectiva de reduzir o máximo o prazo de agilizar a votação em plenário. Com isso, os segmentos que defendem o impeachment acabaram recuando, na verdade, e o presidente da Benedito de Lira considerou justa não judicializar a tramitação do impeachment neste momento. Ou seja, já estava com uma ação lá com o ministro Ricardo Lewandowski, o presidente do STF, que é o que, de fato, vai presidir a votação final em plenário. E prevaleceu o bom senso, na verdade. Tudo bem, que não se chega 180 dias, lá na véspera da eleição, praticamente eleição municipal, mas também a toque de caixa é um absurdo, apesar de a gente saber já uma tendência normal que pode acontecer no plenário aí pelo início de agosto, quando da votação final do impeachment da presidente afastada de Vamos ver agora se esses prazos serão respeitados. O Supremo, inclusive, negou ontem esse pedido do PT, porque considerou já sem objeto, já que a diminuição do prazo pedida pelo Partido dos Trabalhadores para a defesa da presidente Dilma era para 15 dias, né? Agora, esse prazo perdeu totalmente o objetivo para 20 dias, melhor dizendo, ampliando o prazo. Agora a redução foi para 15 dias, de acordo com o presidente da Comissão do Impeachment. E a novidade de hoje também, Elivaldo, é um pedido do ministro Gilmar Mendes, na verdade, uma autorização para a abertura de um segundo inquérito contra o senador Aécio Neves, que é o presidente nacional do PSDB. A intenção é saber se o senador mineiro maquiou dados da CPI dos Correios em 2005 para esconder a relação entre o Banco Rural e o Mensalão Mineiro. À época, Aécio era governador de Minas Gerais e a Procuradoria-Geral da República fez esse pedido ao Supremo baseada nas informações da delação premiada do senador Delcídio do Amaral, que não é o primeiro pedido de investigação do senador Aécio. Que aquece, de fato, o debate dessa época mais tensa de discussões entre as forças que disputam o poder no país. E o presidente Aécio Neves é senador da República, presidente do PSDB nacional e que agora vai ter que descascar esse abacaxi que o envolve nessas investigações. E ontem foi divulgado o trecho do depoimento durante as delações premiadas do ex-dirigente da Petrobras,
Nestor Cerveró. E ele disse que Dilma Rousseff, presidente afastada, sabia sim das informações durante a compra da refinaria de Pasadena e que Dilma teria dito que não sabia de nada. Nestor Cerveró não teria dado a ela essas informações. Veja só o que disse nesse trecho que foi divulgado pela Justiça Federal em um dos depoimentos da delação premiada do ex-dirigente Nestor Cerveró. Primeiro que eu conheço a Dilma, eu fiquei muito cabreiro. Embora eu conheça a intimidade da Dilma com o Delcídio, se a Dilma gostasse tanto assim de mim, ela não tinha me sacaneado, desculpe a expressão, há um ano, quase 2 anos atrás, quando fugiu da responsabilidade dizendo que tinha aprovado Pasadena porque eu não tinha dado as informações completas. Ela me jogou no fogo, ignorou a condição de amizade que existia, que acreditava que existia. Trabalhei junto com ela há 15 anos e preferiu, para livrar, porque estava em época de eleição, tinha que arrumar um Cristo. Então, não, eu fui enganado, é mentira. É mentira. Eu estou dizendo que isso não tem importância para a homologação. Dilma sabia de tudo, o tempo todo. Bem enfático, Elivaldo. Forte, fortíssimo. Acho que foi o depoimento mais forte do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. Ele parece que chegou no limite da resistência, digamos assim. A delação premiada exatamente expõe situações até então inusitadas nessa Operação Lava Jato. Agora, Nádia, eu só encerraria esse comentário sobre esse assunto abordando o seguinte aspecto. Veja só em que situação o país se encontra. A presidente afastada, sendo citada nessas delações premiadas, em denúncias gravíssimas. O presidente interino e buscando a estabilidade política do país, envolvido também numa situação de muita complicação para estabilizar o próprio governo, ministro saindo toda semana, situação delicadíssima também. E o principal partido, a época de oposição e hoje no governo PSDB, tem o presidente e o senador também sendo investigado, o Congresso com sua imagem bastante prejudicada, ou seja, é uma situação extremamente delicada da vida nacional em relação à política e com repercussão na economia também. Aliás, ontem o presidente interino Michel Temer resolveu deixar no governo o ministro do Turismo Henrique Eduardo Alves e também o advogado-geral da União, que estava ameaçado de sair. E aí, mais uma vez, para não ceder às pressões, porque estava cedendo a todas as pressões desde que assumiu Michel Temer para tentar estabilizar, como você disse, o governo, resolveu deixar por enquanto, né, porque também a gente não sabe o ministro Eduardo Alves, Henrique Eduardo Alves, que já foi, inclusive, presidente da Câmara dos Deputados, está citado nas investigações da Operação Lava Jato. A gente não sabe o que vem ainda pela frente aí. Algo mais consistente, porque se todas as citações implicarem em saída de governo, acaba o governo todo. Não há como ele evitar. A gente falava aí sobre essa acusação de Nestor Cerveró à presidente Dilma. Ontem ela se manifestou, a assessoria dela, dizendo que nunca teve relação de amizade com o ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, e que tampouco teve conhecimento das atividades ilícitas praticadas por ele. Portanto, jamais compactuou com tais condutas. A assessoria ressalta que, de acordo com o que foi dito por Dilma, divulgado na segunda-feira, abre aspas, o teatro montado por Cerveró não tem credibilidade e não intimida a presidente Dilma Rousseff, fecha aspas.